Só para acrescentar uma informação, em 2022 o Banco Mundial divulgou dados sobre a pobreza do Brasil em 2020. E a extrema pobreza no Brasil caiu ao nível mais baixo desde 1980. 4 milhões de pessoas vivendo com menos de 2 dólares e 15 por dia em 2020. São dados do Banco Mundial que foram divulgados em 2022. Ana levantou a mão. O Silvio também quer falar? Só para lembrar que é por isso que existem jornalistas que estão desesperados com a checagem do antigo Twitter, com as notas da comunidade, porque eles falavam mentiras de uma maneira que eles nunca eram checados pelas tais agências de checagem. E agora até jornal, até veículos de imprensa, da outrora grande imprensa, tomam checagem no Twitter. Acabou esse monopólio, eu ia falar monopólio da verdade, mas não é, né? Monopólio da mentira, porque eles simplesmente espalhavam as mentiras e ficavam por isso mesmo. Eles tinham as chaves, né, dos portões do que era verdade, do que era mentira. O Ministério da Verdade agora acabou. Agora dá-lhe checagem lá no antigo Twitter, e por isso que hoje tem jornalista aí nas redes sociais achando muito ruim, dizendo que o que o Elon Musk fez no antigo Twitter, que é horrível para a boa imprensa. Que boa imprensa? Que boa imprensa que não peitou a Marina Silva lá em Davos? Não, ministra, esse dado não existe. Lembrando que esse dado completamente falso que a Marina disse lá em Davos foi usado na campanha da fraternidade pela CNBB no Brasil. Esse mesmo dado. Ou seja, a mentira continuou rolando num efeito cascata e ninguém da imprensa disse isso aqui não é verdade. Até em campanha de fraternidade esse dado foi usado, essa mentira foi usada. Silvio, para arrematar. Acho que transmissão de pensamento, a Ana falou exatamente o que eu queria falar em relação ao Twitter, às agências de checagem e à própria cobertura. O Pio estava lembrando da CPI das ONGs e só nós aqui na Revista Oeste, no nosso site, na nossa edição para assinantes, publicamos e contamos o que está acontecendo há meio ano no Senado, uma CPI séria que, ao contrário da CPI do dia 8 de janeiro, ela não foi formatada para ser uma CPI para não investigar, para esconder, uma CPI governista, e CPI é ferramenta de oposição no parlamento. Então, é uma CPI que não tem maioria do governo e a senhora Marina Silva vai, inclusive, ter de prestar muitos esclarecimentos. E, para quem navega pelo nosso site, tem uma gama de reportagens, um leque de reportagens sobre tudo o que acontece. Nós seguimos essa CPI todas as semanas lá no Congresso. E sobre as agências de checagem que desapareceram, importante a gente lembrar que a brutalidade, para usar a palavra favorita do presidente Lula hoje, como elas tratavam o governo de Jair Bolsonaro aos pontapés. Presidente mente, presidente falsifica, presidente forja, e agora é Lula se equivoca, Lula escorrega, Lula exagera. Ministra Marina Silva, quando disse essa barbaridade dos 120 milhões de famintos, ela não foi checada com a mesma lupa que o presidente Jair Bolsonaro e qualquer integrante do seu governo era. Não foi. Foi dito ministra Marina Silva, que é inclusive uma das queridinhas da imprensa tradicional, a ministra Marina Silva, a ministra exagera. Pois bem. Só fazer uma menção, a Ana contou aí sobre a imprensa estar preocupada, essa imprensa está preocupada com a checagem agora da comunidade no X, no Twitter. Eu vou contar uma história rápida aqui que me foi contada por um diretor de jornalismo, ele dirigia um jornal lá no interior. Veja só que não há problema na checagem no jornalismo sério. O jornal defendeu uma tese, publicou. Naquela página em que você recebia as cartas do leitor, no dia seguinte um monte de críticas. Qual foi a reação dele? Vamos fazer melhor essa matéria porque está gerando dúvida. Ou seja, eles tinham certeza que eles estavam certos. Mas não vou brigar com o leitor, não vou brigar com a checagem. Não, eles não entenderam, vamos explicar melhor. O jornal de fato estava certo. Bom, depois daquela checagem ele me contava, os leitores, bom, agora entendi melhor. Reconheceu que ele, jornal, deveria fazer um trabalho melhor.
Mas isso só porque ele estava interessado em fazer jornalismo. Você sabe que você foi diretor de redação. Agora, se você está querendo brigar com uma evidência porque o seu leitor reclamou da sua informação, e normalmente a gente está vendo nessas checagens do Twitter aí, do X, né? O que isso tem ajudado a entender o que tinha de falsificador de notícia, né? Dono de fake news que vendia aquilo como informação jornalística. Então, isso não é mal para o jornalismo. O sério não há problema nenhum. E se você errar também, você assume o erro e acabou. É honesto, ganha credibilidade com o público, porque errar é humano, isso pode acontecer. Se não tem dolo no erro, você vai lá e fala, bom, houve uma culpa aqui, vamos refazer a nossa checagem aqui, vamos entregar um produto melhor. Bem lembrado o que a Ana fez aqui, de citar essa história. Quem se incomoda com isso é quem tem problema no entendimento do próprio jornalismo que faz. Simples assim. Ou não gosta de liberdade. Primeiramente. Porque a carta aos leitores pegava no pé dos jornais e revistas, como sempre fez. E aí, se você está certo, você insiste na informação e explica melhor, como dizia o seu Antônio Carlos de Júlio, que me contou essa história uma vez. Se você está errado, você vai lá, pede desculpas, recua, publica uma errata e acabou. E segue a vida. Quem advoga pelo monopólio, nesse caso da informação, mas quem advoga pelo monopólio não gosta de liberdade, nem de contraditório e muito menos de pluralismo. Antes, os jornalistas eles eram orientados pelo que escreviam, os leitores, os seus recados. Hoje eles se orientam eles se submetem à vigilância das patrulhas ideológicas, simples assim. O sujeito quer agradar ali, quer ter lugar cativo na mesa da Vila Madalena, então ele acha que isso é muito mais importante do que respeitar o direito à informação que tem todo brasileiro. Os compradores de jornais, eu repito, deveriam devolver isso aí, invocando as regras do PROCON, dizendo que isso aí é um produto. O que eles distribuem é um produto com um defeito grave de fabricação. E devolve. Não dizem a verdade. Não tem coragem de contar o que é manchete. O que é manchete? Isso daí, se acontecesse em tempos normais, seria uma festa para quem tem que fazer a manchete. Que às vezes é duro de achar. Agora não. Eles escondem manchetes. Isso eu nunca vi, nem esperava ver.